A gente tava aqui no programa, aí tava eu, perna, eu falei, pô, saindo eu vou ver o jogo da França, né? E os reservas da França contra a Colômbia. Mas eu tava olhando assim, porque a gente fala assim, seleção brasileira é um trabalho que o Tite falou que já ia sair, aí passou o Ramon, veio o Diniz, Dorival, agora o Ancelotti está. Mas eu olhando o poder de fogo ontem da França, né, contra a Colômbia que só não jogou 2 titulares, foi com todos os seus titulares, né, Luiz Dias, James Rodrigues, a barca de titulares, né, Richard Rios, John Arias. Aí eu tava olhando assim, porra, olhando o ataque da França, né, aí você tem lá o Thuram, joga na Inter de Milão, né, Pepeno? Sim. O Thuram. Marcos Thuram. Aí o Fekir joga no Manchester City. Esses eram os reservas, né? Os reservas. O Doué joga no Paris Saint-Germain. E o outro lá, que é o canhotinho que deu passe pra gol, não lembro de qual time. Nossa senhora, ele você falou o Mônaco. Joga no Mônaco, né? Mônaco, nós, pelo amor de Deus. Aí Kanté, que agora foi pro futebol turco. A Kliush. Como joga, hein? Aí eu tô olhando assim, a gente olha assim, porra, caramba. Aí eu tava olhando o ataque da seleção brasileira. Um é titular do Real Madrid e peça principal. O outro é titular do Barcelona. Às vezes faz até jogos melhores do que o Yamal, que é o Rafinha, joga muito bem. E quando ele joga, o Barcelona não perde, tem isso. O falso meia é o cara do Manchester United, que era a maior potência outro dia aí de clubes junto com o Real Madrid. Tá tentando se acertar. Aí você tem mais um meia que não foi, que joga pela beirada, que é do Chelsea, que é o Estevão. Você pega o Martinelli, Arsenal, liderando a Premier League e bem pra caramba na Liga dos Campeões da Europa. Foi o time que melhor pontuação fez. Né? Eu tava olhando assim e digo, pô, mas a gente tá passando muito pano, porque os caras são só de time de ponta. Os de lá são, mas os daqui, se você pegar e olhar o que é o Manchester United, em sua história, tudo bem, não vive um grande momento, mas tem dinheiro a rodo, queima dinheiro com várias contratações. Mas o Real Madrid, o Barcelona e o Arsenal, pô, time de ponta mesmo, de conquistas. E aí há que ter uma cobrança maior mesmo, assim, em termos de um melhor futebol apresentado por esses atletas. Porque quando a gente fala assim, ó, o cara veio do Como, o outro veio do Verona, o outro veio do Vila Real, né? São times inferiores na Europa, né? Não, mas olha só, esse time aí você vai pegar o meio campo lá, né? Casemiro, Manchester United. Quem jogou com o Casemiro? O André joga no Chelsea. Os jogadores da seleção são tudo de equipes badaladas. O Léo Pereira não joga na Europa, mas joga aqui no Flamengo. O Flamengo é atual campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Tem que haver uma cobrança assim, de um futebol melhor apresentado. Porque eu estava vendo os reservas da França. Pô, ontem deitou na Colômbia que o Brasil não consegue ganhar aqui, não conseguiu ganhar aqui nas eliminatórias para a Copa do Mundo e a própria Copa América. Aí você pega e fala assim, pô, Vampeta, mas está sem 7, 8 titulares. As pessoas não entendem. Às vezes os reservas é mais entrosado que o titular, porque os reservas treinam junto. Parece que só o titular treina, os reservas jogam junto também. No treinamento, precisa dos reservas para você treinar contra. Então, os reservas também jogam junto. Não estou falando em termos de seleção, que de repente mescla, tem corte, vem um, vai outro, mas quando o Ancelotti fazer esse grupo de 26 e vai ter 2 meses para treinar, os reservas treinam junto, jogam junto, tá lá. Então quer dizer que a França. E aí, Fábio, eu fiquei olhando, fui pra geografia, viu, Fábio Perna? A França é do tamanho de quê aqui? De qual estado do Brasil? É um pouquinho maior que Minas Gerais. Sergipe, não? Diz que Sergipe é o menor estado do Brasil. Não, e a França é um pouquinho maior que Minas Gerais. Assim. Pelo amor de Deus, irmão. Deixa eu te falar, agora você vai me entender. Geografia. Ele vai querer dar aula de geografia. Você tá com a camisa. Ele já deu aula de história. Você tá com a camisa. Você tá com a camisa do. Grega. Você tá com a camisa do Rio de Janeiro aí, ó. Eu vou te falar. A França é do tamanho de Sergipe, é um pouquinho. E eu fico imaginando o Sergipe com a quantidade de jogadores que a França tem. E o Brasil, que é um país continental, não consegue ter essa quantidade de... Tem jogador pra caramba, mas na qualidade dos franceses, seria o caso assim, Tico, Sergipe conquistar o Brasil, como a França foi na África, conquistou vários países africanos. Mas é verdade mesmo, eu tava olhando assim, como é que dá tanto jogador bom, pô?
num pedaço de um país que é do tamanho de um estado nosso aqui. Ô, Vamp, mas calma aí, mas você pega muito também, o Piperno e o Flávio podem me corrigir se eu tô mentindo, muito africano também, né? É isso, de descendência francesa. Então vem agora para a parte de história e geografia que eu quero falar. Sergipe seria a França que conquistou o Brasil todo. O Brasil seria países da África. Entendeu o que eu tô falando? E não dá cadê esses atletas todos aí de qualidade? Ou se não quiser ir lá, vamos supor que São Paulo seja o país que conquistou outros países, que seria Rio Grande do Sul, Bahia, Fortaleza. Pô, o estado do Ceará, porque a França consegue ter jogador bom demais, cara. E sobrando. Teve uma hora com a Colômbia que eles estavam até brincando. O Fekir estava jogando brincando. Então, como você falou, tem que se cobrar mesmo, porque são atletas que representam os maiores clubes do futebol europeu. Pô, a dupla de ataque do Brasil é a dupla de ataque de Barcelona e Real Madrid, pô. Aí o outro, sabe de onde é? Do Arsenal, que hoje joga o melhor futebol europeu. Aí tudo bem, você vai falar assim, pô, mas o Luiz Henrique tá lá na Rússia, tá escondido, beleza. Problema de guerra. Mas os demais você vai ver, ó, Estevão no Chelsea, Andrei no Chelsea, Casimiro no Manchester United, você vai ver Marquinhos no campeão europeu, Gabriel Magalhães no Arsenal, que é o melhor time hoje da Europa. São jogadores que estão espalhados aí, e os franceses, não é que eles jogam em todos os times de ponta, não. Não é que, por exemplo, assim, hoje a Inter de Milão, tudo bem, a vice-campeã europeia, né? Mas não é assim que todos os atletas da França, tem jogador do Mônaco, tem jogador do Lille. Sim. E a gente eu tô dando exemplo da França, porque a França jogou ontem. Se você pegar a Espanha, é pior ainda. A Espanha, que pra mim é a favorita tudo, os jogadores da Espanha jogam em Real Sociedade, Vila Real, jogadores convocados do Valência, jogadores convocados do Atlético de Madrid, e faz um conjunto que joga. Então tem que se cobrar mesmo. Não estou dizendo que o jogo de hoje define o que vai ser a Copa do Mundo para a seleção brasileira, mas com jogadores de tanto potencial que a gente vê nos clubes e chega na seleção, não caminha, há de se fazer essa pergunta para o Ancelotti, sim. Mas eu queria falar, Vamp, com você sobre a declaração do João Pedro, tá? Porque uma declaração do João Pedro repercutiu muito ontem. Claro, é legal ver um jogador confiante, né? Um jogador da seleção brasileira confiante. Mas o João Pedro, eu acho que ele foi meio longe demais, né? Porque ele disse assim, quando foi perguntado se faltavam aí, né, grandes nomes na seleção brasileira, o João Pedro, ele disse isso aí, ó. Antigamente tinha Ronaldo, Ronaldinho, Romário, mas se for ver no futebol de hoje, o Brasil tem jogadores assim. Tem o Vini no Real Madrid, o Rafinha no Barcelona, tem grandes jogadores em grandes clubes europeus. Eu e o Estevão no Chelsea, Andrei também, todos jogam em grandes clubes. O que incomoda é que faz tempo que o Brasil não vence uma Copa do Mundo, o que é normal. Somos a maior seleção do mundo. E quando fica sem ganhar por muito tempo, essa pressão acontece. Eu acho que o João Pedro, eu adoro o João Pedro, conheço o João Pedro, tá? Ele disse, eu acho que é um pouco de entrosamento. Eu jogo na Inglaterra, Vini na Espanha, Rafinha em outro time. A gente vem se conhecendo mais. A questão de ser o Vini do Real Madrid, o João Pedro do Chelsea ou o Rafinha do Barcelona, daqui a pouco isso vai começar a andar, tá? Disse ele. Na seleção você faz uma coisa diferente do que faz no clube. Então precisa se adaptar rápido. Tendo mais tempo de treinamento, as coisas começam a caminhar melhor. Sempre essa justificativa, que eu já falei aqui, as outras seleções também têm essa justificativa. Eu estou aqui na sala onde foi a coletiva de imprensa, tá? De hoje, aqui do Carlo Ancelotti e do Matheus Cunha, porque tá chovendo lá do lado de fora do estádio. Agora, viajou um pouco o João Pedro, né, Vamp? Conheço o João Pedro, já entrevistei ele lá na Inglaterra, conheço a família, moleque muito gente boa, mas porra, ele fala, o Brasil tinha Ronaldo, Ronaldinho, Romário, mas agora temos jogadores assim, Vinícius Júnior, Rafinha, eu, Estevão, não dá pra comparar, Vamp. Eu acho que até se conquistarem uma Copa do Mundo, não dá pra comparar o nível. Vinícius Júnior e Rafinha, por exemplo, com Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Romário, porra. É outro nível
de futebol. Me desculpa, é outro nível. Podem ganhar uma Copa do Mundo, se ganharem vão ficar marcados para a história. Mas foi longe demais o João Pedro, provavelmente porque não viu, né? Realmente esses caras jogarem. Esses caras destruíam jogos sozinhos. Há pouquíssimo tempo atrás, Marcos André. Nos maiores clubes do mundo e até na seleção. São coisas assim, Tico, que tudo bem, a evolução, o mundo é outro e tal, cada um na sua praia. Por exemplo, você vai pegar um Vinícius Júnior, o Casemiro, 5 Liga dos Campeões. O Ronaldo Fenômeno nunca foi campeão de Liga dos Campeões. O Rivaldo nunca foi campeão de Liga dos Campeões. O Ronaldinho não foi. A gente não está falando de conquista, a gente está falando deles jogarem com a camisa da seleção. Eles ainda não apresentaram nada, são grandes jogadores. Eu falei aqui na abertura do programa, jogam em grandes equipes europeias, mas com a camisa da seleção, eles ainda não demonstraram. Por exemplo, o Neymar ainda não conquistou a Copa do Mundo, nenhuma Copa América e nada, mas a gente sabe a bola que o Neymar joga em clubes e na seleção também não jogava mal. Se não vê as conquistas de Copa América e Copa do Mundo, não Olimpíadas e tal, mas você viu o Neymar jogar bem na seleção quando ele estava bem, Piperno? Quando o Neymar estava bem, você via o Neymar jogar bem na seleção. Mas os caras aí a gente não vê jogando bem na seleção. Eu não vi. O Rafinha ainda mantém uma regularidade de jogar bem na seleção com jogos. Bruno Guimarães vem subindo. O João Pedro começou a ser convocado agora, então acho que não tem nem 10 jogos ainda com a camisa da seleção, já fez gol, tudo. Mas o Vinícius Júnior já está indo para a sua segunda Copa do Mundo, cara. Eu sempre falo assim, ó, ninguém vai comparar o que é Romário, o que é Ronaldo, o que é o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo. Isso aí é outro patamar. São deuses da bola. Mas se você pegar essa seleção agora, que eu acho que é 18 de maio a convocação, né? Se você pegar, com certeza, 15 jogadores estiveram na Copa do Mundo de 2022, Flávio. Isso aí. Vai ter 15 jogadores. Eu cito aqui tranquilamente 10 logo assim de cara. Ó. Vinícius Júnior,